No encontro passado, nós estávamos já fazendo uma discussão acerca do sistema de intimações e da importância das intimações para uma contagem de prazo. Na realidade, a sistemática da intimação ela está muito ligada com a dimensão do prazo processual, propriamente dito. Como visto, né, a gente já sabe que os prazos estão previstos em lei e que, excepcionalmente, a ausência tanto da lei definindo o prazo, quanto de uma complementação a partir da intervenção do magistrado, é resolvido com uma regra geral que estabelece o prazo padrão de 5 dias. Já sabemos que todo prazo no processo civil ele é contado em dias úteis, porém, apenas os prazos processuais. Né? Muito cuidado para não transportar para o direito material essa discussão. Se um contrato ou uma notificação extrajudicial prevê um prazo, este não é um prazo do processo. Esse é um prazo do direito material. Esse é um prazo contado em dias corridos, como o próprio Código Civil define para nós. Mas, para o processo civil, os prazos serão contados em dias úteis, o que significa para nós, vamos excluir sábado, domingos e feriados. Tem uma regra que é importante que vocês não se esqueçam, que é um período de suspensão automática e legal, conhecido como férias forenses, entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro. Então, automaticamente, eu tenho a suspensão, cancelamento ou não marcação de audiências e sessões de julgamento, etc., etc., dentro desse período. E a gente tem, então, a definição que toda vez que houver um obstáculo, um motivo de força maior ou alguma coisa do gênero, como estamos vivendo com os processos físicos em tempos de Covid-19, o prazo é suspenso, mas não é interrompido. Ou seja, antes da pandemia, eu tinha prazos de 15 dias, onde o lapso temporal já se encontrava próximo de acabar, faltando 2, 3 dias, e o CNJ suspendeu os prazos, e eles permanecem suspensos até o presente momento. Quando essa suspensão acabar, se faltavam apenas 2, 3 dias para o prazo acabar, são 2, 3 dias que vão faltar, consequentemente, para a tramitação e para a fluência desse prazo. Né? Esse motivo de força maior, como, por exemplo, a pandemia, gerou a paralisação, mas não a recontagem, o recomeço dos prazos processuais. Por isso, o artigo 221, o prazo é restituído pelo tempo que lhe faltava, e não pelo seu tempo integral. Né? E o artigo 223 é uma norma sobre preclusão, que a gente já conhece, preclusão temporal. Acabou o prazo, acabou a possibilidade de praticar um ato processual. Um ato processual praticado fora do prazo, este ato é desconhecido. Esse ato não tem eficácia. Ele está lá, mas por ficção jurídica nós iremos ignorá-lo, né? Seja qual ato eventualmente for, seja qual ato for. O dispositivo do 224 que é talvez a cereja do bolo na discussão sobre prazos no direito processual. E cabe aqui explicar para vocês como é que essa sistemática de contagem de prazo ela vai funcionar. Todo prazo, sem exceção, no processo civil, ele tem 2 marcos. Um marco inicial e um marco final. Nós vamos nomear
esse marco inicial aqui pela expressão dias ACO. Dias ACO é basicamente o dia da intimação. Ponto. Dias ACO é o dia da intimação. Por outro lado, eu tenho o dias adquem, que seria o último dia do prazo processual em si. E a legislação processual do artigo 224, ela trabalha com a seguinte lógica. Eu sempre excluo o dia da intimação e eu sempre incluo o último dia do prazo nessa contagem. Exemplo, eu tenho uma intimação que se deu no dia 16/9. Hoje vai ser meu dias ACO. Supondo que se trata de um prazo de 5 dias, este dia 16/9, ele não passa por contagem. Eu não o observo. Eu vou contar o dia útil subsequente ao dia ACO como primeiro dia de contagem do meu prazo. Então, o dia 17 é o dia que eu vou contar, prazo 1. Bom, dia 18, prazo 2. Sexta-feira. Sábado e domingo, pulo. Vou contar a segunda, vou contar a terça e vou ter a quarta-feira como o dias adquem. Conseguiram visualizar essa informação? Né? Então, basicamente, essa lógica do caput do artigo 224 é complementada pelo parágrafo 1º, que diz para nós que sempre o dias ACO ou dias adquem serão dias úteis. Serão dias úteis. Né? Então, a gente sempre vai entender que nós vamos partir de um dias ACO útil para que ele possa ser considerado. Exemplo, né? Eu clico numa intimação eletrônica no sábado. O dias ACO não será o sábado. O dias ACO será transportado para o dia útil mais próximo, que é a segunda-feira. Entretanto, o dias ACO eu não conto. Excluo e conto o dia útil subsequente. E assim, o número de dias que o meu prazo tiver. Sempre o meu dias adquem também terá que ser um dia útil. Né? Então, a nossa sistemática, ela faz com que os prazos sempre se movimentem de dias úteis para dias úteis e nunca dias não úteis. Né? Sábados, domingos, feriados, eles não serão contados, eles não afetam o nosso prazo como consequência. Uma norma importante é a norma do parágrafo 2º, quando eu tenho as intimações pelo Diário Oficial. Isso é um problema pelo seguinte, né? Se vocês forem aqui no site do Tribunal de Justiça, na página do Diário Oficial, vocês vão perceber uma coisa. Vamos pegar, por exemplo, Belo Horizonte e abrir o Diário Oficial. Ele está carregando aqui em cima. Vocês vão ver que o jornal
de hoje, né? Aqui, quarta-feira, dia 20 de setembro, deixa eu ampliar aqui para todo mundo enxergar, tem aqui a movimentação do Diário Oficial. Só tem um problema, gente. O Diário Oficial do dia 16 de setembro, ele só aparece no site do Diário Oficial após as 19 horas da noite. Ou seja, como agora são 7h28 no meu relógio, 7h30, o Diário Oficial já está carregado. Mas se a gente estivesse tendo aula de manhã, na data de hoje, não teríamos, até às 7 horas da noite, o Diário Oficial de quarta-feira disponível. Há um problema, há um atraso no funcionamento do Diário Oficial. E aí esse atraso acaba provocando situações no Diário Oficial onde você, então, sempre o lê com atraso. Porque se o Diário Oficial ele foi publicado agora, tem 30 minutos, eu ainda não tive tempo de ler o Diário Oficial de hoje. Ou seja, eu não vou ter tempo de praticar nenhum ato do Diário Oficial de hoje. Esse ato ele vai ter que ser só praticado amanhã. E isso me causaria um prejuízo, vamos dizer assim. Ou seja, o sujeito que está vendo o ato, olha que coisa interessante, é o Diário Oficial do dia 14, mas é o expediente, olha só, do dia 15. É o expediente de amanhã. Então, o Diário Oficial ele sai com a data meio doida, né? Quer dizer, ele sai no dia 16 com as intimações do dia 15. E por isso, o dia Zacó, na verdade, é o dia 15, e não o dia 16, e não o dia do jornal. Para que isso não cause prejuízos, o parágrafo 2º, então, ele diz para nós: considera-se a data de publicação do jornal, não esta data, não esta, mas esta, né? Então, a data de publicação do Diário Oficial é o primeiro dia útil subsequente à disponibilização da informação. Porque o jornal do dia 16 traz a intimação atrasada. Perdão, né? O jornal do dia 16 traz a informação do dia 15. Traz a informação de ontem. Então, a gente tem um delay absurdo em termos de informação. Então, resultado, né, para não criar problemas e confusões, eu vou entender que, na realidade, as intimações previstas aqui, nesse processo, por exemplo, né, não serão contadas como se o dia Zacó fosse o dia 16, mas como se o dia Zacó fosse o dia 17. E aí, o dia Zacó, né, é o primeiro dia útil ao jornal, mas o dia do começo não é contado. Se o dia do começo não é contado, nós vamos contar a partir do dia útil subsequente ao dia de amanhã, o que significa o dia 18 de setembro, para quando estamos lidando com o Diário Oficial. Entenderam a discussão? Entenderam a questão? É complexo, mas é uma falha do nosso sistema, no fim das contas. Ou seja, o jornal do dia 16 não afeta o dia 16,
voltando, seria o seguinte: o jornal do dia 16, porém, o dia Zacó será o primeiro útil após a data do jornal. No nosso exemplo aqui, dia 17. Só que, segundo o caput do 224, eu não conto o dia Zacó. Ou seja, eu não conto o dia 17. Mas a partir do dia útil posterior, o que seria o dia 18. Com o tempo, vocês acostumam com essa regra, né? Então, quer dizer, vocês abrem o jornal do dia 16, mas o jornal do dia 16 ele é para ser lido, digamos assim, no dia 17, sendo o dia 17 o dia da publicação, contaremos o dia a partir do dia útil subsequente, que seria o dia 18. Ok ou não? Isso não era assim, tá? Antigamente, quando o Diário Oficial era de papel, na manhã do dia 16, você recebia ele com as intimações dele. O sistema perdeu a sua capacidade de eficiência e acabou gerando essa bagunça. E aí vem o resultado prático, né? O jornal do dia 16 traz as intimações do dia 17. Este é o dia Zacó, não conto a partir do dia útil subsequente. Perfeito? Se vocês entenderem isso, não tem mistério. Entendendo isso, não tem mistério, né? O macete é esse. E aí gera esse problema que gerou e que a lei internalizou essa discussão e preservou, né? Eu gosto do Brasil que, assim, ao invés da gente resolver o problema do Diário Oficial, a gente cria a lei para naturalizar o problema do Diário Oficial. E aí diz, não, tudo bem, o Diário Oficial não sai no dia, mas bom, foda-se. Também eu te dou esse prazo. O que mais que você quer? Eu te dei o prazo, né, desse atraso. Então, você, advogado, não ficou prejudicado. Né? Você não ficou prejudicado por conta disso. Perfeito? Podemos ir adiante? No fim, seria dizer o seguinte, né? Exato, Fernando. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma publicação no Diário Oficial na data do dia 5. Na data do dia 5, eu teria aqui eu não consigo escrever nesse slide. Deixa eu fazer um negócio. Isso aqui é o nosso calendário. Isso é um calendário qualquer, tá, gente? Não se preocupa com isso, não. Vamos supor que eu tive aqui no. Opa!
Aqui no dia 5, eu tive o meu Dias Acó. Então, que o inferno. Então, deu muito certo. Então, aqui, ó. Minto, vou fazer diferente. Estava fazendo errado. No dia 5, saiu no Diário Oficial. Eu não conto o dia 5. Eu vou contar como dia Zacó o primeiro dia útil subsequente. Ou seja, dia 6. Vamos imaginar que no Diário Oficial eu tenho um prazo de 10 dias para cumprir o ato processual. Então eu vou contar a partir do dia útil subsequente, porque o dia Zacó eu nunca conto, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, feriado, pulo, 7, 8, 9. Esse aqui, ó, é o meu dias adquem. Ficou mais fácil? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu. Que agora nós vamos complicar um tiquitinho mais. Bom, vou deixar esse calendário aqui. Depois a gente volta para lidar com ele. Quero trabalhar agora com a seguinte situação. Quando eu tiver mais de um autor ou mais de um réu, ou seja, quando eu tiver a figura dos litisconsortes e esses litisconsortes estejam sendo defendidos, representados por escritórios de advocacia diferentes e o processo é físico, haverá dobra de prazo para todos os atos processuais. Oh, bosta. Automaticamente. Então, exemplo, eu tenho 2 réus. Uh, vamos imaginar aqui, eu tenho 2 réus em processo, né? Se a gente voltasse aqui. Eu tenho 2 réus e o prazo originalmente marcado pela lei, sei lá, era um prazo de 15 dias.
Se eu tenho procuradores diferentes para cada litisconsorte e se trata de processo físico, ou seja, não eletrônico, não é PJE, automaticamente esses 15 dias sofrem multiplicação por 2. 20 réus com procuradores diferentes, dobra de prazo. Dobra de prazo. Perfeito? E aí eu já tenho que pensar em cima da dobra de prazo dessa situação. O que eu quero dizer? O juiz não vai ficar me lembrando do artigo 229, né? Ele já vai aplicar a dobra de prazo automaticamente e eu tenho que lembrar que essa dobra de prazo ela existe. Agora, parágrafo 1º é importante. Essa contagem em dobro, ela desaparece, ou seja, ela cessa, termina, se apesar de eu ter 2 réus, apenas um se defende. Apenas um se defende. Se apenas um se defendeu, o que eu vou ter na prática é a revelia do segundo. Diante da revelia do segundo, ele não trouxe quem é o seu escritório, quem é o seu advogado. Aí a dobra de prazo cai. Perfeito? Perfeito, gente? Sempre. Desde que o processo seja físico. Sempre quando o processo é físico. Se o processo for eletrônico, aí não. Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas por que isso acontece, então, para o processo físico e não para o processo eletrônico? Porque quando eu tenho duas partes do mesmo lado, um litisconsórcio, com advogados diferentes, eles podem acabar se atrapalhando ou dando cabeçada neles mesmos. Um vai na secretaria e pega os autos. O outro vai na secretaria para ter acesso aos autos e descobre que o outro pegou. E aí isso atrapalha a sistemática de defesa entre eles. Ou a coisa é muito bem combinadinha, mas muitas vezes não é, e não é obrigatório que seja, um acaba atrapalhando o outro. Então, para evitar essas atrapalhadas, o CPC dobra o prazo. Dobra o prazo. Né? Então, a gente está sempre lidando com um prazo maior para poder harmonizar aqui a atuação desses litisconsortes com procuradores diferentes. Isso vale para 2 autores, isso vale para 2 réus, ou mais, é claro. 2, 3, 10, 20, etc, etc, etc. Eu quero chamar a atenção para vocês também para outra coisa. Quero chamar a atenção para isso aqui. Ó. Terão dobras de prazo automáticas o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Fazenda Pública e os SAJs das faculdades de Direito. Então, na intimação diz:
Prazo para apresentar rol de testemunhas, 15 dias. Ok, mas o autor, ele está pela Defensoria Pública, então o prazo dobra automaticamente e de 15 vira 30. O réu está pelo SAJ da PUC Minas, o prazo dobra. Todos os prazos dobram automaticamente. Há um prazo para Fazenda Municipal de Contagem. O prazo dobra pelo simples fato de ser a fazenda. Né? Estas pessoas, esses sujeitos, têm um tratamento privilegiado e, por isso, eles têm prazo maior para praticar os atos processuais todos. Todos. Recorrer, produzir prova, tudo. Né? Então, automaticamente, eles têm essa vantagem. Eles têm essa vantagem. Perfeito? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Agora, o artigo 231, ele é um artigo que versa sobre uma discussão interessante, porque ele diz o seguinte: serão considerados como dias ACO, o que significa dizer aqui as seguintes situações, né? As seguintes situações. Então, é o dias ACO, não vou contar as seguintes situações. Primeiro, nós não vamos contar o prazo para citação do réu a partir do dia em que o réu foi citado. Nós vamos contar como dias ACO o dia da juntada do AR aos autos, que pode ser diferente. Né? Então, imagine o seguinte cenário. Eu tive aqui uma situação em que o réu foi citado aqui no dia 6. Entretanto, o mandado ou AR dele só foi juntado no dia 19. O dia 19 é que é o meu dia processual, é que é o meu dia ACO. E o dia 6? Não tem a menor importância para o direito processual. Não faz a menor diferença para o dia processual. Perfeito? Então, e isso é muito normal. A citação ocorre no momento, mas eventualmente a juntada aos autos se dá em outra data posterior. Às vezes, 1 mês, 2 meses para frente. E quando isso acontece, nós vamos nos balizar pela data em que essa juntada aparece no processo. Por quê? Não me interessa. E aí, realmente, né, não me interessa mesmo a data em que o ato é praticado. Ele é irrelevante do ponto de vista processual. E por isso ele é desprezado mesmo. Né? Ele é abandonado, perde-se de vista a sua situação.
Então, o resultado. Eu preciso verificar não quando a citação se dá, mas quando o AR, ou no mesmo caso, o mandado de citação vem para os autos, é juntado aos autos, né? Aqui é a minha referência, aqui é o meu pronto, aqui é o meu ponto de referência. Se esse AR é juntado um mês depois, o prazo só começa um mês depois. Entretanto, e aí vem uma regra muito importante aqui no parágrafo 1º, se eu tiver mais de um réu, a data do prazo para resposta de todos eles, a data para contestar todos eles, começa junto da data da juntada do último AR ou do último mandado. Exemplo. Tenho aqui, vamos supor, 3 réus. O réu 1 tem o seu mandado juntado no dia 8, réu 1. O réu 2 tem o seu mandado juntado no dia 14. E o réu 3 só tem o seu mandado juntado no dia 27. Esse é o dias à quo. Para todos os 3. Ou seja, o prazo do réu 1 não começou a correr enquanto todos os réus não forem citados. E às vezes isso é um problema, porque imagina que a gente tem vários réus, né? Isso pode causar um retardo no processo muito grande. Eu estou defendendo uma cliente numa situação de um processo de falência, por exemplo. Nesse processo, eu tenho 10 réus, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. E aí, vários foram citados por AR e outros foram citados por oficial de justiça. Entretanto, alguns que foram citados por AR, por exemplo, tiveram a sua citação nula, porque não se seguiu a regra da pessoalidade. Citaram pessoas diferentes. A minha cliente, por exemplo, né, ela se chama Camila e quem assina o AR é Roberto. Não é o marido dela, mas na realidade eles citaram ela no antigo endereço que ela morava. Hoje ela mora no Rio de Janeiro, inclusive. Essa citação, ela teria que ir para lá. Ela se mudou, depois casou, eles foram lá no imóvel antigo e entregaram a carta de citação para esse sujeito, chamado Roberto. Por um caso, ele tinha ainda o contato, né, dela e do marido que venderam um apartamento para ele, e ele entrou em contato e falou: chegou a carta do fórum aqui para vocês. Né? Eu nem abri, mas eu vou pôr no correio e mandar para vocês. Resultado, no caso dela, essa citação é nula. Então, na verdade, nenhum dos réus foi totalmente citado. E se você vem ao processo para arguir essa nulidade de citação, ela vai afetar você, mas vai afetar essa galera toda. Vai tumultuar o processo inteiro, consequentemente. Eu tive um processo no escritório tributário onde o meu cliente
era a Ticket Alimentações. E ela precisou mover uma ação contra o Estado de Minas Gerais e todos os municípios mineiros. Mais de 800 municípios. O processo tinha mais de 800 réus, consequentemente. E quando começa o prazo para eles? Depois que a gente citar o último. E aí era um perigo, porque se você não prestasse atenção, às vezes a secretaria esquecia de expedir o mandado para um. E às vezes, no meio da história, estava surgindo, emancipando uma porqueira de um município. Município não, o presépio. Né? Bonitinho, iluminado, mas sem a menor condição de existência política. Mas, enfim, né? Eu tinha que aguardar. Ou seja, a gente volta a essa situação em que, então, para contestar, mas só para contestar, nós vamos, então, observar a última dessas duas datas. O último AR juntado ou o caso do último mandado do oficial de justiça cumprido. Mas isso vale para citação, isso vale para contestar. Isso não vale para intimação. Ou seja, se aqui eu estou citando, ok, eu espero o último. Se aqui eu estou intimando, cada um é contado individualmente. Quem foi citado no dia 5 tem o dia 6 como dia Zacó, quem foi citado hoje tem amanhã como dia Zacó, e assim a coisa vai. Né? E aí a coisa vai. A gente vai analisar, na verdade, de maneira individual. Perfeito? Dúvida, gente? Podemos avançar? Bom, situação 3. O dia Zacó. Ah, desculpa. Janderson, você está com dúvida? Eu não entendi. Janderson? Ah, a Yasmin está com dúvida? Eu fiquei sem entender. Agora eu fiquei sem entender. Ah, tá. Posso seguir? Perfeito. Ah, inciso 3. Né? Inciso 3. Ah, oi, Fernanda. Sim, vou te responder. Seguinte, todas as vezes que o nosso prazo for para contestar, esperamos o último réu ser citado para o prazo de todos os réus começarem. Todas as vezes que o prazo for para intimar, cada intimação starta o prazo diferente para quem foi intimado. Aí essa regra de esperar a galera não se aplica. Por isso que eu marquei de cores diferentes o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Ficou mais claro?
Bom, terceiro inciso. A citação ou a intimação da parte, ela se deu por um ato do escrivão no balcão da secretaria, por conta de um processo físico, por exemplo. Né? O que acontece aqui? O escrivão, ele tem fé pública. Então, imagina que a parte, né, o seu advogado, sei lá, chega e pede os autos na secretaria. O escrivão, que for esperto, macaco velho, ele vai virar e dizer o seguinte: quem é você? Por que você quer ver esse processo? Aí a pessoa vai virar para o escrivão e dizer o seguinte: é porque eu sou réu. Eu ouvi falar que tem um processo contra mim aqui. O escrivão vai dizer: perfeitamente. Eu vou mostrar o processo para você. Mas antes você vai assinar aqui. E aí ele bate um carimbo dizendo: na data de hoje, compareceu à secretaria o réu fulano e eu já o citei. Pá, pronto. Se esse réu ele for citado antes mesmo do mandado do oficial de justiça, ou do AR, ser elaborado, eles já nem vão ser. Porque o que eu tive foi um comparecimento espontâneo do réu. O réu compareceu à secretaria. O réu se apresentou ao processo. E isso vai ser certificado nos autos. Que ele esteve lá, que ele ficou ciente e que, a partir de agora, citado ele está. Essa data em que esse carimbo é batido nos autos é o dias a quo do prazo para citação ou do prazo para intimação. Eu comecei contando uma situação de citação, mas podia ser o inverso. Imagina que é um processo físico. Nesse processo físico tem uma sentença, mas ela ainda não foi publicada. O advogado chega lá e diz: olha, eu quero ver um negócio naquele processo. O escrivão diz: perfeitamente, doutor, mas tem um problema. Já tem a sentença do juiz aqui e ela vai sair no Diário Oficial lá na semana que vem. Se eu te mostrar esse processo, eu tenho que certificar que você teve acesso à sentença agora. Resultado: você que viu a sentença agora já sai intimado daqui dessa sentença. A parte contrária, que só verá no Diário Oficial, sairá intimada quando o Diário Oficial sair. Perceberam a diferença? E aí os prazos são contados individualmente. Quem teve acesso hoje, conta de hoje. Quem teve acesso lá no futuro, conta da data futura. O próximo caso é o caso de citação por edital. O que eu preciso lembrar? E aí eu vou voltar. Quando nós temos a citação por edital, eu contei para vocês que existe esse período de 20 a 60 dias para que o edital circule, para que haja publicidade do edital. Quando acabar esses 20 a 60 dias, é que começa o prazo para a parte apresentar defesa. É como se fosse, então, o seguinte, está dizendo esse dispositivo. Eu tenho, né, vamos imaginar aqui que essa linha torta é o processo. Aqui foi publicado o edital. Esse edital, ele tem, sei lá, 30 dias de publicidade. Quando esses 30 dias acabarem,
Aqui, ó, é que vai começar o prazo para apresentação de defesa pelo réu. Ou seja, o prazo padrão de 15 dias. Esse prazo anterior aqui, ó, é só para circulação da informação. É só para circulação da publicidade do edital. E aí o dispositivo lá do CPC fala: o juiz vai fixar um prazo de 20 a 60 dias, dependendo do caso. Ele pode fixar 30, ele pode fixar 20, ele pode fixar 28, ele pode fixar 43, ele pode fixar qualquer número entre 20 e 60, de acordo com as características do caso concreto, é claro. Né? E aí, em cima disso, eu tenho esse prazo de publicidade. Eu não posso confundir o prazo de publicidade com o prazo do ato processual a ser praticado. São duas coisas diferentes. Porém, o 30º dia aqui, ó, o 30º dia aqui é o meu dias ACO para o prazo em vermelho. Terminou o 30º dia, não conto ele. Começo a contar esses 15 dias do dia útil subsequente ao 30º dia. Ok? Ou não? Ok? Bom, 5. O dia útil seguinte à consulta, seja da citação eletrônica, seja da intimação eletrônica ou do término do prazo para que a consulta aconteça, nos casos do processo eletrônico. Significa o seguinte: se eu abrir o PJE, quer dizer, se o PJE abrir, aqui, ó, tem uma intimação de um cliente meu. Se eu clicar nesse botãozinho vermelho, ele vai dizer para mim aqui, ó, eu estou prestes a me intimar. Tenho certeza que eu desejo fazer isso? Se eu cancelar, isso não vai acontecer. Entretanto, observem aqui, eu tinha uma intimação que foi postada no sistema eletrônico no dia 7/9, e pela lei do processo eletrônico, eu tenho 10 dias do dia 7/9 para clicar nesse botãozinho. Se, entretanto, eu não clicar nesse botãozinho, essa intimação se abre sozinha no dia 17/9, às 11h59, a virada, do dia 17 para o dia 18, de quinta para sexta.
Perfeito? Porque eu não posso ficar aqui de gaiato, esperando nunca clicar para nunca ser intimado, para o prazo nunca correr, e com isso eu travar o processo. Então eu tenho 10 dias para que eu clique, posso clicar qualquer momento depois do dia 7, que eu consigo ter acesso à informação. Só que se eu clicar agora, essa data limite ela vai mudar. Ela vai mudar. Ao invés dela agora ser para eu ler a intimação, ela será para eu cumprir essa intimação. E aí, quando eu tenho que cumprir a intimação, ela vai ter o prazo que a intimação vai me dar. Eu não consigo saber, percebam. Ele não me mostra o conteúdo se eu não der o ok. Né? Então, eu fico preso aqui para dar o ok. Se eu tiver com muito serviço, eu não vou dar o ok. Eu vou esperar ela abrir sozinha, porque eu ganho aqui mais alguns dias. Né? Eu ganho aqui mais alguns dias. Se ela vai abrir no dia 17, então o dia Zacó posterior é o dia 18. O dia 18 eu não conto. Eu conto a segunda-feira, lá na frente, que vai ser o dia 21. Dali começa o meu prazo. Né? É que basicamente vai estar dizendo aqui essa questão. Né? Ou eu me intimo hoje, excluo o dia de hoje, incluo o dia 17 como primeiro dia, ou deixo a intimação abrir sozinha e o dia útil posterior à abertura da intimação vai ser aqui o meu dia Zacó. Perfeito? Oi, Fernanda, desculpa. Pois é, o que eu estava falando no caso da citação por edital é o seguinte. Ué, é o seguinte. Aqui, ó, eu tenho prazo de circulação da informação. O dia Zacó vai ser o último dia e, portanto, o 30º dia desse prazo. Perfeito? Eu não conto dia Zacó. Então, eu conto o dia útil subsequente ao dia Zacó. Vamos supor que hoje é o 30º dia. Eu não conto o dia 16. Eu conto a partir do dia 17. Sempre. Eu excluo o dia Zacó da contagem e conto o dia posterior. Perfeito? Ah, ainda. É, mais 3 situações, na verdade. A data da juntada da comunicação do artigo 232, que é essa aqui, quando a citação ou a intimação se dá por carta precatória. Qual é o problema? Uh, deixa eu voltar para o quadro branco para explicar o negócio. Quando a gente tem um ato sendo praticado fora da comarca, eu vou ter esse juízo, que é o juízo deprecante, enviando
a carta precatória para esse aqui, que é o juízo da comarca deprecada. Vamos imaginar aqui, sei lá, Sete Lagoas, aqui, Belo Horizonte. Eu preciso citar um réu que está em Sete Lagoas. O réu está aqui. Então, eu preciso da carta precatória para citá-lo. A carta precatória ela vai chegar no juízo deprecado e o juízo deprecado vai mandar um oficial de justiça dele sair e citar. Quando essa citação acontece, esse juízo deprecado, ou duas situações, ele coopera, quebra o galho, e ele vai mandar um e-mail com cópia dessa citação aqui, ó, com cópia dessa citação aqui, para ser juntada no processo do juízo deprecante, ou ele não vai fazer nada, e nós vamos ter que aguardar essa própria carta precatória que veio para o juízo deprecado, voltar para o juízo deprecante e ser juntada aos autos. No primeiro caso, aqui, o Dias-Acó é a juntada do e-mail ou o outro. Aqui, o Dias-Acó é a juntada da própria carta precatória cumprida. O que vier primeiro. Né? Quer dizer, o e-mail é óbvio, ele vem muito mais rápido que a carta precatória. Né? Então, aqui, se eu tiver o e-mail de comunicado, junto o e-mail. Dia da juntada do e-mail, Dias-Acó. Se não foi feito, né, isso, ou seja, não havendo esse e-mail, a data da juntada da própria carta precatória. Compreenderam os dois momentos? Sete. Sete, no final, é a situação do 224. A data de publicação do Diário Oficial. Lembrando que eu vou por ficção jurídica entender que a data de publicação do Diário Oficial é o primeiro dia útil subsequente ao Diário Oficial. Aí eu preciso fazer uma interpretação sistêmica e unir esse dispositivo com o 224. Perfeito? E, por fim, o inciso 8º. O dia da carga, quando a intimação se deu pela retirada dos autos lá na secretaria. Seguinte situação. Imaginem aqui que a gente tem o processo,
E... Não, vou fazer diferente. Eu tive uma intimação aqui, dentro desse processo. O juiz fixou para a parte autora um prazo de 15 dias para cumprir o ato. E depois que ele cumprisse em ato contínuo, eu teria um prazo de 15 dias eu teria um prazo de 15 dias para o réu. Vamos supor que esse 15º dia aqui estivesse programado para ser o dia, sei lá, 22/9. Entretanto, a parte autora resolve que não vai precisar desses 15 dias. No 10º dia, ela devolve os autos e encerra o prazo dela. O réu tem duas opções: esperar o dia 23/9, dar carga nos autos e contar aqui os seus 15 dias, ou ele, réu, pode vir aqui, ó, e dar carga aqui. Só que se ele der carga aqui, ele vai estar dando carga antes do prazo dele começar. Então, o que a gente vai fazer no fim das contas? Nós vamos pegar esse prazo e trazer para cá. Ou seja, ele está deslocando o prazo do réu para cá e, consequentemente, ele vai terminar antes. Então, o réu chegou lá na secretaria e diz assim: ó, eu quero... Vi que o autor devolveu os autos. Eu quero os autos. O escrivão vai dizer para ele: perfeitamente. Mas você estava programado para ter acesso só no dia 23. Se você quiser ter acesso hoje, no dia 16, eu vou te entregar. Mas o seu prazo começa de hoje. O seu dia Zacó é hoje. Você quer antecipar e deslocar o seu prazo? Bom, quero. Então, nós vamos fazer isso. O prazo vai sair daqui e vai ser antecipado para cá. Ah, eu não quero. Então, deixa aqui, mas eu não vou te entregar os autos até o dia 23. É isso que esse dispositivo aqui está dizendo. Né? Quando você dá a carga, você traz o início do prazo junto com você, para que a gente não tenha uma situação de quebra da isonomia. Não é que o seu prazo vai terminar onde estava programado. Você está antecipando tudo junto com esse momento. Conseguem visualizar isso? Dúvida, gente? Dúvida? Bom, então é isso. Né? Chegamos ao final da discussão sobre contagem de prazo. Amanhã nós vamos conversar
sobre a audiência do artigo 334. Perfeito? Nosso tema é a audiência do 334, e às vezes a gente já vai adiantar e começar a conversar sobre a defesa do réu. Ficamos combinados assim? Então, boa noite, até amanhã.